Eu quero convidar você, tá, a meditar comigo hoje sobre esse tema. Ele está na capa do seu informativo, tá? Compromisso? Estou fora. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Queridos, vivemos o tempo das gerações. Já passamos por quase todo o alfabeto. Geração A, B, C, D, F, X, Y, tá? Vivemos o tempo da chamada geração Z. Eu não sei nem se já mudou, se o negócio já avançou, mas pelo menos até onde eu sei, estamos na geração Z. Essa geração é uma geração que ela abrange pessoas que nasceram depois da década de 80 até aí 2010. Para essa nova geração deve estar criando uma nova nomenclatura, uma coisa diferente. Logo, queridos, geração Z ou qualquer outra geração é a definição que a sociologia dá para definir as pessoas nascidas numa certa época, num certo período. São pessoas que estão sempre conectadas. São pessoas, como eu disse outro dia, que está morrendo de fome, vai para uma churrascaria top, uma bela churrascaria, e quando senta na mesa que o garçom se aproxima, a primeira pergunta que o cara faz é: tem Wi-Fi? Ao invés de perguntar se tem carne, que tipo de carne, tem Wi-Fi. Dá paciência com esse negócio, mas tudo bem. Desde o século passado, começou-se realmente a classificar as gerações. E essa classificação eram feitas de acordo com os hábitos, ou com a classe social, ou separava por idade, por sexo, por faixa de renda. Havia uma segmentação muito grande que definiam as gerações. Entretanto, essas definições pelo estilo de ser, pelo estilo de vida, realmente, ela foi mais completa, ganhou uma forma mais abrangente de definir as pessoas em suas épocas, as pessoas durante a sua caminhada. Porém, tais classificações, queridos, feitas dentro desse método, não são bem aceitas por algumas áreas do conhecimento, embora sejam amplamente utilizadas. Estou fazendo esse arrazoado inicial para dizer que se eu tivesse, que classificar a geração atual, talvez eu chamasse de a geração descompromissada. A geração sem compromisso. A geração que não está nem aí para a maioria das coisas. Queridos, a coisa mais normal hoje são as pessoas fugirem de qualquer tipo de compromisso, seja qual for a área da vida. Alguns ainda mantêm compromissos com o trabalho, outros nem tanto com o vínculo trabalhista, mais por uma questão de sobrevivência do que por qualquer outra coisa. Não, no trabalho então eu tenho que ter compromisso, senão eu posso ser demitido, senão eu estou fora, senão eu vou passar necessidades. E aí nesta área as pessoas têm ainda algum compromisso, outros nem tanto, como já disse. Mas, queridos, é fato de que as pessoas não têm mais compromisso com as suas famílias de origem. E se essas pessoas não têm compromisso com as suas famílias de origem, com os seus pais, sendo desrespeitosos, com os seus tios, com os seus avós, logo essa geração Z também não terá compromissos nos seus namoros. Não namorarão de forma sérias, com o objetivo de casar e constituir uma família. Se não tem esse compromisso no namoro, tampouco terão no novo lar, tampouco terão na construção de uma nova família. E aí aquele famoso jargão popular que acontece aí no mundão de forma escrachada: eu vou casar, mas se não der certo eu separo, eu estou fora disso. Até porque, como dizem por aí, eu acho que esse ditado já não é mais tão atual, a fila anda. Pois bem, as pessoas
não tem compromisso político. Não tem compromisso político. E por isso, tem cometido tamanhos equívocos na hora de exercer o seu direito cidadão com o voto. Votam para atender os seus próprios interesses, nunca o interesse da coletividade ou da nação. A famosa frase cunhada pelo presidente Kennedy, de que cada americano não deveria olhar o que a nação poderia fazer com ele, mas sim o que cada um poderia fazer pela nação, certamente estava fora de cogitação nos dias atuais, nessa geração descompromissada, que assim chamei. E de certa forma, amados, esta falta de compromisso tem influenciado na relação das pessoas com o Senhor da vida e na vida espiritual delas. Porque ela começa a tornar-se então um estilo de vida, tá? É o estilo de vida que eu já citei aqui algumas vezes, do pagodeiro famoso, né? Zeca Pagodinho, quando ele diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí, queridos, o reino de Deus começa a ser formado de crentes, que daqui a pouco nós vamos ver algumas características, de crentes do tipo: se sobra tempo, eu vou. Se sobra tempo, eu vou para o culto. Se sobra tempo, eu vou para o PGM. Se sobra tempo, eu vou para o encontro discipulado essa semana, e por aí vai. Ou melhor, não vai a lugar nenhum. Acaba perdendo-se nessa caminhada. O texto de Malaquias, ele é confrontador. O texto de Malaquias, quando eu li e comecei a meditar, me fez tremer. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente, mas uma outra versão diz relaxadamente. Queridos, e quando eu parei nesse texto, busquei outras versões, e todas as versões remetem para negligência, para relaxamento ou para maneira fraudulenta de fazer a obra. Interessante que o sentido real é de não ser honesto e diligente no trabalho do Senhor. O sentido é mais profundo ainda, nos chama a uma honestidade. O sentido é que o Senhor condena o engano, a hipocrisia, a preguiça, a falta de zelo no serviço a Ele. Gente, quem é que não treme diante de uma palavra dessas? Só se o Espírito Santo não habitar em você. Mas se você tem o Espírito de Cristo, você é confrontado com essa palavra. E eu fui confrontado com esta palavra. Mas para que a gente possa compreender em que meio, em que momento o Senhor disse isso, o contexto de Jeremias 48, esse capítulo, queridos, ele está no meio de uma série de profecias contra as nações pagãs. E é contra Moabe que Deus dá esta profecia. Muito embora sabemos que os moabitas eram descendentes de Ló e por isso parentes dos israelitas. Não era um povo distante, não. Era parente do povo de Deus. Estava lá na raiz. Mas a sua longa história de desrespeito daquele povo com o Senhor, com Deus, levou eles a receber esta condenação do Senhor. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente ou negligentemente. E aí, queridos, nós precisamos entender uma coisa. Como Deus tem feito muitas vezes com outros povos e nações, Ele decide usar mãos humanas para punir os moabitas. Mãos humanas para punir os moabitas. E o que me chama mais atenção ainda não é a primeira parte do versículo. Não é isso aqui. Não. É a parte seguinte. Ela é mais dura ainda do que a primeira. Maldito o que poupar. Maldito aquele que impede. Outra versão diz: o que poupar a sua espada de derramar sangue. Alguém deve dizer: rapaz, o pastor está agindo hoje, veio com um negócio sangrento aí para a gente. Mas eu quero convidar você a ser um pouquinho paciente, compreendendo esse contexto para chegar mais na frente.
E estes, queridos, devem fazer o serviço bem feito. Olha, ele levanta um povo para punir quem estava sendo negligente. E ele diz que se não fizer bem feito, será maldito também. Então, ou seja, o negócio era para vir e aniquilar mesmo. Não tinha história. Essa era a ordem, para acabar. Ai deles, então, se fizerem esta obra de condenação divina com negligência. Mas o mais impressionante, amados, é o seguinte: se Deus não tolera má vontade na destruição, olha para mim agora, será que Deus vai tolerar má vontade na construção de algo? Será que Deus vai tolerar má vontade em realizar a obra dele, em plantar a semente do Evangelho, em ser um discípulo verdadeiro de Jesus, com disposição para discipular outras pessoas, para tornar conhecido o nome de Jesus, o nome que salva, o nome que cura, o nome que renova, o nome que tem o poder de moldar caráter, de pegar caráteres perversos e transformar em caráter bom, pegar pessoas totalmente fora de um contexto divino, envolvidas num contexto satânico e trazer para o centro da vontade dele. O Espírito Santo faz isso na pessoa, mas ele deseja que a gente faça isso com ardor no coração, que a gente trabalhe nessa construção fazendo a vontade dele. E quando eu falo em construção do reino de Deus, eu olho que as bases elas foram estabelecidas por Jesus Cristo. E tem mais uma, preste atenção: o preço dessa base foi extremamente caro. Foi o sangue imaculado do Cordeiro. Foi o sangue de Jesus Cristo. Essa é a base. Foi sobre o sangue dele que ele estabeleceu a base para que eu e você estivéssemos aqui esta noite e para que a gente possa avançar anunciando o sangue de Jesus. Pergunta a você: alguém que dá o seu próprio sangue por um povo, esse povo conhece Jesus, foi salvo dos seus pecados, esse povo vive agora uma nova vida, porque ele derramou o seu sangue inocente agora. Esse povo pode fazer essa obra de maneira relaxada? Pense nisso, pense nisso. Claro que não, queridos. Deus nos chama para viver um tempo de alegria com ele. Deus nos chama para viver um tempo de prosperidade espiritual com ele. Deus nos chama para viver um tempo onde a palavra dele, a profecia dele como Senhor da vida, de que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra essa igreja, se torne uma verdade. Isso vai se tornar uma verdade quando a igreja viver o Evangelho de Jesus Cristo. Isso vai se tornar uma verdade quando a igreja viver o discipulado de Jesus Cristo. Aprendemos dele, como disse Paulo, e ensinamos a outro. Aprendemos dele, como disse Paulo, nós dizemos: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Jesus. Queridos, a igreja precisa se revestir desse poder e ter a autoridade de dizer o que Paulo disse: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou imitador de Jesus Cristo. Digo mais ainda, eu quero caminhar um pouquinho ainda dessa introdução. A negligência na obra de Deus é pecado contra ele e contra o seu reino. Eu quero dizer um negócio para você: Deus não chamou você, Deus não lhe deu uma nova vida, Deus não lhe deu uma nova compreensão do Evangelho, nem para que você fique simplesmente sentado aí, nem para que a gente ministre para um grupo de pessoas que continuarão sentadas. Não, de forma alguma. Mas infelizmente essa geração da falta de compromisso, do jeito que vier dar certo, do jeito que vier tá bom, tem entrado na igreja de forma muito forte. De forma muito forte. Você quer ver uma coisa? Ontem teve luta de MMA, ok? E eu tenho certeza que quem gosta de MMA não ligou a televisão com 10 minutos de atraso para ver o Anderson Silva perder de novo. Não ligou. Ligou antes. Assistiu até os comentários antes da luta, para depois assistir a luta. Você quer ver outra coisa? Com raríssimas exceções, quando o trânsito para, eu já fui para a Arena das Dunas com 30, 35 mil pessoas, tá? E todas as pessoas estavam lá, antes de começar o jogo. Eu nunca fui para o Carnatal, tá?
mas algumas vezes eu vi pela TV, tá? Que as filas dos blocos que iam entrar no corredor lá não sei de quê, da folia não sei de quê, estavam prontas 1 hora antes deles entrarem lá. Por que que quando eu venho para uma celebração coletiva, tá, eu me dou o luxo de chegar 20, 30, 40 minutos atrasado? Que compromisso eu tenho com Deus? Porque se lá fora tudo eu tenho que chegar exatamente na hora, mas no dia da reunião do pequeno grupo, eu fico ligando para o meu líder: vou chegar atrasado, tá? 15 minutos, 20 minutos, meia hora depois eu vou chegar atrasado, tá? E aí você chega às vezes meia hora, 1 hora atrasado. Eu quero convidar vocês a pensarem nisso, a pensar até que ponto essa negligência está entrando na sua vida, até que ponto isso vai mexer com você e mexer com a sua vida espiritual. E aí, queridos, muitas vezes nós não sabemos por que as coisas não dão muito certo na nossa vida, ok? Existe alguma coisa no mundo espiritual chamado legalidade. E legalidade acontece quando eu cometo um pecado e eu não confesso esse pecado, eu abro uma brecha para que o inimigo use aquela situação para então me conduzir ou conduzir as pessoas ao meu redor a uma situação desfavorável na presença de Deus. Então, eu quero que vocês olhem para esse texto com a mesma seriedade que eu olhei para meditar nele. A negligência na obra de Deus é pecado contra Ele, contra o seu reino. Mas com que facilidade nós cometemos esse pecado, queridos? Sabe por quê? Não, eu tenho um Deus que é perdoador, eu tenho um Deus que é misericordioso. Ele disse para Pedro que não era apenas 7 vezes, mas podia pecar 70 vezes 7, ou perdoar 70 vezes 7, então Deus vai me perdoar muito mais do que isso. Então, porque se trata de Deus, eu posso fazer qualquer coisa, e tudo dá certo. Depois eu vou dizer porque eu estou pregando essa mensagem hoje. É triste ver, queridos, alguém querer cantar e tocar na igreja sem ensaiar. É triste ver um pastor ocupar esse púlpito para pregar sem antes orar a Deus, sem antes pedir orientação de que palavra ele vai pregar. É triste ver as pessoas, um professor, ir para a sala de aula, no nosso Instituto de Desenvolvimento de Vidas, que é a nossa escola bíblica, ministrar uma aula sem ter se preparado, principalmente se ele não conhece o assunto que vai ministrar, sem ele ter se preparado antes. E aí leva a classe a um bate-papo amigável, mas sem nenhum acréscimo espiritual para aqueles que estão ali. São às vezes instrumentistas que não estudam. São às vezes pessoas que se satisfazem com os mesmos acordes simples, sem quererem fazer o melhor para Deus. E a desculpa é sempre a mesma: é para Deus que eu estou fazendo e não para os homens, como se Deus fosse inferior aos homens, ou como se Deus se satisfizesse com o resto. Pelo contrário, mas isso é pretexto para a realização de um trabalho mal feito. E para Deus, nós devemos fazer sempre o melhor. Diga para a pessoa que está do seu lado: para Deus, devemos fazer sempre o melhor. Para Deus devemos fazer sempre o melhor. Queridos, alguns textos da palavra de Deus que a gente olha para ele e a gente tem que ter temor e tem que tremer. Esse é um deles. E eu quero dizer um negócio para você. Não adianta você dizer: não, porque eu vou cantar para Deus, eu vou pregar para Deus. Primeiro, essa história de pregar para Deus não existe, né, Joel? Para Deus ninguém prega, Deus sabe tudo, eu vou pregar para Deus, para quê? Né? A minha mensagem, eu entendo que eu recebo ela de Deus por orientação do Espírito Santo para pregar aos homens, tá? Deus não precisa que eu pregue para Ele. Ele é Senhor da vida. Ele sabe todas as coisas, tá? Não, eu vou cantar para Deus. Não, você vai cantar para Deus, quer cantar ruim, canta no banheiro, tá?
anda no banheiro. Mas se você vai prestar um louvor, uma adoração ao Senhor, você precisa então preparar, você precisa estudar, você precisa aprender, você precisa caminhar nessa direção. Você está na sua empresa, se você não fizer bem feito, o que acontece com você? Ou vai quebrar a empresa, vai ser demitido. Lá na empresa, por que que no reino de Deus eu vou fazer de qualquer jeito? Precisamos fazer bem feito, não ser negligente. Nunca use a desculpa, portanto, é para Deus, eu vou fazer de qualquer jeito, de qualquer forma. Você vai entrar, vai fazer a prova do Enem, vai prestar um concurso, você se dedica, se prepara, estuda, rala. Mesmo assim, quando passar, se for negligente, corre o risco de ser demitido. E aqui com Deus fazemos diferente. Por quê? Por que fazemos? Pense nisso. Eu quero levar você uma reflexão sobre como anda, então, a sua caminhada cristã. Então, nunca dê a Deus e não faça para Deus menos do que você faz para as pessoas. Gente, isso é uma regra simples. Nunca dê a Deus e nunca faça para Deus menos do que você faz para o outro. Tá? Menos do que você faz para o outro. Eu fiquei impressionado, melhor dizendo. A Nilza tem um irmão que é músico profissional. Ele é crente em Jesus, mas ele toca com uma dupla sertaneja famosa. Eles vieram fazer um show recentemente aqui em Natal, tiveram um dia de folga, ele passou um dia conosco. Nós conversamos muito com ele, tá? Depois, se você quiser ver um moleque tocando baixo, né, João? Bota lá, Riqueza tocando baixo, você vai ver o que é. E aí, eu conversando com o Riqueza, o apelido dele, ele disse para mim, rapaz, como é que vocês saem? Se vocês tocam toda noite em ensaio, ele disse, tem história não. Os cantores chegam para a gente e dizem, olha, nós temos algumas músicas que são padrão, toca todo show. Mas ele, de repente, ele chega e diz, olha, nós vamos tocar hoje músicas tais e tais. Manda para a gente as músicas. E a gente mergulha, estudando 8 horas por dia, 10 horas por dia. Enquanto o negócio não estiver perfeito, redondinho, a gente não está lá para fazer. Gente, isso o cara está me falando, isso é para um show que ele vai fazer com um monte de gente, que a grande maioria não sabe nem, não conhece nem uma nota musical, não tem um mínimo entendimento de música, mas precisa estar perfeito. E nós para Deus, o que estamos fazendo? O que tem sido a minha vida para com o Senhor? O que tem sido a minha vida diante de Deus? Precisamos ter essa fé real, essa fé verdadeira. Mas isso não é suficiente para você viver uma vida de compromisso. Para você viver uma vida de compromisso, então, como eu posso viver uma vida de compromisso? Você precisa não apenas ter, mas viver uma fé real. O que é então viver essa fé real? Tiago, escrevendo, lá no seu capítulo 2, ele diz o seguinte, nos versos 15 e 16. Se o meu irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não os lhe der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Que isso se aproveita? Portanto, amados, olha para mim, por favor. Fé é mais do que sentimento. Fé é mais do que emoções. Fé é mais do que arrepio. Tá? Vou até aproveitar, eu vi uma mensagem de desse de um colega, eu estava lá no Rio, tá? Provavelmente, se eu ficar na frente desse ar-condicionado aqui, ok? Algum tempo aqui, com esse gelinho batendo aqui, tá bom demais aqui, viu? Com esse gelinho batendo, eu vou me arrepiar. Se você for para debaixo dele, provavelmente você vai se arrepiar. Isso não é sinal de fé, nem muito menos do Espírito Santo. Ok? Eu lembro demais, ele não usou essa explicação lá, mas quem tem cinquentinha assim como eu, passando um pouquinho, vai lembrar, ele morreu faz 22 anos, mas gente, eu não perdia uma. Fórmula 1,
quando eu vi aquela musiquinha do Ayrton Senna tocar, ele vencendo, eu me arrepiava todo. E aí, isso é ação do Espírito Santo? Isso é questão de fé? Então, fé, queridos, é muito mais do que essas emoções, do que esses sentimentos. Fé é algo mais da razão do que da emoção. Porque a razão verdadeira nos leva a confiar no Deus verdadeiro. A razão nos leva a crer no Deus do impossível, no Deus que pode todas as coisas, no Deus que opera maravilhas. Você não precisa estar sentindo nada para ter fé em Jesus, porque o cristão verdadeiro, ele pratica a fé que tem no Senhor. Ele põe em prática aquilo que ele crê, o que ele recebeu de graça, porque Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 2, versículos 8 e 9, ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós recebemos de graça e o que precisamos viver agora é de graça essa fé como cristão que somos. E não ficar se arrepiando, pulando por aí, gritando aleluia e glória a Deus, sem ter uma ação verdadeira do Espírito Santo. Que fé é essa? Que não muda nada, que não transforma nada. Eu tenho dito, queridos, tá? Daqui um dia vão me chamar, vão me caricaturar por isso que eu já disse tantas vezes. Eu não creio num Brasil de 50 milhões de evangélicos, como a imprensa diz por aí. Não creio. Porque os 12 apóstolos com Jesus transformaram o mundo daquela época. Fez o evangelho chegar ao século 21. Como é que 50 milhões não consegue transformar uma nação de 200 milhões? Que fé é essa? Que crença é essa? Ah, meus amados, precisamos ter essa fé real, mas precisamos viver essa fé real. Olha para mim. E a fé real, ela é amorosa e é generosa. A fé real me impulsiona em direção à dificuldade do outro. A fé real, ela me leva a viver de forma empática o sofrimento do outro, a construir com o outro uma nova história. Quero perguntar para você agora, quem é que pode contar com você na crise? Quem é? Quem é aquele que na dificuldade pode olhar e dizer, eu conto com fulano ali na crise, porque ele é crente em Jesus, ele é um salvo por Jesus, ele é alguém que pratica a palavra. Quem é que pode contar com você na crise? Ou será que na crise do seu amigo, do seu irmão, ao ver bater a porta, ao ver, né? O celular agora denuncia, né? Antes a gente não sabia quem ligar, mas agora toca, você olha aqui, aí faz, rapaz, o negócio ali está ruim, está liso, vai me pedir dinheiro. Opa, atendo depois. Quem é que pode contar com você na crise e na dificuldade? 1 João, capítulo 3, versículo 17 diz, quem pois tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Pensem nisso. Pense nisso. Queridos, para terminar, como eu posso viver uma vida de compromisso? Praticando uma fé real. Tendo, vivendo e agora praticando uma fé real, uma fé verdadeira. E praticar isso não é simplesmente algo que você pensa, tá? Versículo 18 de Tiago, contundente, forte, diz, mas dirá alguém, tu tens fé? Tiago diz, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Queridos, esse texto de Tiago, isso não é uma viagem intelectual, não é. Isso não é um devaneio do irmão de Jesus, não. Isso não é também um objeto de estudo teológico, onde as pessoas ficam dizendo, não, mas quem é maior é a fé, quem é maior é as obras? Como é que é essa história? A fé sem obra é morta? Como é? Não é isso. Não é uma matéria para debate, também não.
Esta é uma matéria para ser vivida pelo crente em Jesus Cristo. Esta é uma matéria para ser vivida pelo cristão. O que Tiago está dizendo é: você diz que é um cristão, então prove isso. Prove isso, demonstre isso com a sua fé nas ações práticas, no dia a dia da sua vida. Não importa o que eu digo na vida, o que importa são as minhas ações, são os meus atos. Atenção, pais, olhem para mim. Não adianta você dizer para o seu filho: não faça isso, se você faz. Não adianta, tá? É como aquela velha história: você vem com alguém, não faça isso não, que pode dar acidente. Mas se você vier com alguém conversando, o seu amigo dirigindo, você sentado no banco direito aqui, teste isso um dia numa estrada vicinal aí da vida, na zona rural, essa estradinha de barro, e você tem uma bifurcação e você diga assim: entre para a esquerda e aponte para a direita para ver o que é que acontece. Há uma tendência natural dele entrar para onde você apontou. É assim na nossa caminhada, queridos. É assim no nosso viver diário. Quando nós pecamos e não confessamos, tá? Nós abrimos uma brecha terrível, dando legalidade ao inimigo das nossas almas para atuar espiritualmente sobre nós. Cuidado, cuidado. Com Deus não se brinca. E é isso, amados, que Paulo está tentando dizer para a gente em 2 Coríntios 5,17. Você sabe esse texto de cor? E se você sabe, você vai recitar comigo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Na vida de um cristão verdadeiro, todas as coisas vão se tornando novas num processo constante, num processo contínuo de transformação. Portanto, amados, tá? Aqui em frente, também não é algo que você simplesmente crê. Não é algo que você simplesmente crê. Sabe por quê? Esse é um dos primeiros textos que eu aprendi quando eu me converti. Porque eu ia evangelizar minha mãe, e mamãe dizia: meu filho, eu creio em Deus. Não, meu filho, mas eu creio em Deus. Eu queria falar de Jesus para ela, e mamãe dizia: eu creio em Deus. Tá? E fechava logo aquela porta para mim. E aí, Tiago, capítulo 2, versículo 19, vamos ler juntos? Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tem demônio crendo mais do que muita gente hoje. Que eles creem no Deus verdadeiro e poderoso e estremecem. E tem muita gente fazendo besteira aí, sem estremecer, sem ter medo, coisa nenhuma. Portanto, queridos, se fé não é algo que eu simplesmente sinto ou acredito, o que é a fé real? O que é essa fé real? Essa fé que me leva a um compromisso sério com Deus, a procurar viver de forma diferente a palavra de Deus, a verdade do Evangelho. Fé real é algo que você faz para vencer a falta de compromisso. Se você tem lutado contra a falta de compromisso, eu quero dizer para você que hoje é o dia de você renovar isso diante do Senhor. Hoje é o dia de você se levantar dessa cadeira e dizer: Senhor, eu quero viver de forma diferente. Senhor, eu quero que o Senhor ocupe o primeiro lugar na minha vida. Eu não quero negligenciar a minha família, pelo contrário, eu quero amar mais a minha família. Eu não quero negligenciar os meus filhos, eu quero amar mais os meus filhos. Eu quero amar mais a minha esposa, eu quero amar mais o meu esposo. Eu quero ser um funcionário, um empregado dedicado na minha empresa. Eu quero cumprir as minhas obrigações, porque esta empresa paga o meu sustento. Essa empresa faz com que eu tenha o pão lá na minha mesa. Eu quero honrar então o meu trabalho, mas Senhor, eu quero que o Senhor tenha o primeiro lugar na minha vida. E eu quero que a partir de hoje o Senhor me dê forças, tá? Para que eu não seja mais um relaxado com a sua obra. Eu quero que o Senhor me dê forças para eu estar presente lá no pequeno grupo, onde eu vou aprender da tua palavra, onde eu vou caminhar com meu irmão, onde eu vou ouvir as dificuldades dele, vou falar também das minhas dificuldades, eu vou crescer com ele, ele vai crescer comigo. Eu quero que o Senhor me ajude nisso.
Eu quero que o Senhor me faça levantar dessa cadeira dizendo: Senhor, faz-me novamente, me retorna ao primeiro amor. E aí a gente, durante muito tempo, cantou uma canção que dizia mais ou menos assim, Joel: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos de um oleiro, quebre a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser o quê? Um vaso novo. Eu quero ser. Enquanto cantamos, você pode diminuir as luzes aí, Emily? Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Eu quero ter um tempo de oração. Eu quero pedir o pastor Márcio, o pastor Elizafá, que venham para cá. Quero convidar o pastor Samuel para vir para cá. Quero convidar o irmão Samuel, o irmão Joel, vem para cá. Os seminaristas da igreja que estiverem aí, que eu não estou enxergando, venham para cá. E agora, se você entende que você precisa então ter esse renovo, desse compromisso com o Senhor, vamos ficar em pé, todos vocês. Eu quero pedir que você saia do seu lugar e venha aqui à frente agora, e nós vamos orar com você agora. Pode sair do seu lugar. Deus convida você hoje a renovar um pacto com Ele, um pacto onde o nome dEle seja glorificado dia após dia, minuto após minuto. Eu quero ser. Pode sair do seu lugar e vir para cá. Eu quero ser. Eu quero que você entenda que eu não estou chamando gente relaxada aqui na frente. Eu estou chamando servos de Deus, homens e mulheres, que estão dispostos a servirem cada vez mais com alegria ao Senhor. Eu estou chamando pessoas que digam: Senhor, eis-me aqui. Eu estou chamando pessoas que, mesmo enfrentando a dificuldade que você está enfrentando, Deus tocou o seu coração e você diz: eu estou disposto a servir o Senhor. Eu estou disposto a fazer a sua obra. Eu estou chamando você que em algum momento você sentiu o desejo de liderar um ministério na igreja, de liderar um pequeno grupo e teve medo e recuou. Eu estou chamando você essa noite para vir aqui à frente. Eu quero orar por sua vida. Eu estou chamando você que diz: Senhor, eu estou disposto a fazer a tua vontade. Estou disposto a fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Senhor, eu não quero fazer a tua obra de qualquer jeito. A você que tantas vezes já ouviu do líder do seu pequeno grupo o convite para você ser líder em treinamento com ele, e você tem recuado, você tem rejeitado isso. Quero convidar você a sair do seu lugar.